Que a paz de Jesus continue presente. Estamos novamente voltando ao estudo, todas as quartas-feiras, do Livro dos Espíritos, livro base da doutrina espírita. Sob a direção de Jesus e com a força que Deus nos dá, nós vamos em frente. Nós estamos iniciando a terceira parte do livro, que trata das leis morais. Aquelas leis que Moisés trouxe através dos 10 mandamentos e que se traduzem na condução que todos nós, cristãos, devemos seguir. As leis morais. São 10. E a terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre isso. Mas existe a primeira lei, que é a lei natural, né? Então nós vamos ler, descrever e falar, inclusive, tem 2 passagens que são fundamentais nesse livro. Então nós vamos começar a lê-lo, né? E vamos iniciar o nosso trabalho. Então vamos lá. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. Não é infeliz senão porque se afasta dele. Isso é a lei natural. Depois vão seguir as 10 leis. A lei de Deus é eterna. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as de alma e as pratica. Então, por aí nós já vemos que temos 2 leis. Leis morais e as leis materiais. A lei do espírito e as leis materiais. Nós vamos estudar agora, né, porque a doutrina espírita, como diz o próprio nome, é o Livro dos Espíritos. Doutrina espírita estuda as leis divinas. Nós temos uma pergunta aqui que é interessantíssima. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos os podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são homens de bem, e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos as compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, isso bate com aquelas propostas e proposições que nós vemos falando, que é a lei de evolução. Todos nós espíritos, vamos evoluindo. À medida que vamos evoluindo, nós vamos entendendo mais e melhor. Cada vez que compreendemos melhor, o conhecimento aumenta. E aí vamos acumulando também sabedoria. Essa é a lei para todos. Agora, uns a aproveitam melhor e mais rápido, e outros vão mais devagar. Então, cabe a cada um manter a sua posição e o seu progresso. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e dela conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem esquecer essa lei. Todos nós já nascemos com essa compreensão. Aí vem a primeira pergunta interessante dessa lei natural, que é a pergunta de número 621. Onde está escrita as leis de Deus? E a resposta é na consciência. É uma das respostas mais curtas. Então, todos nós, ao nascermos, já vimos com um chipzinho aqui dentro da nossa consciência que contém todas essas leis. Podemos estar numa multidão fazendo coisa certa e a nossa consciência está tranquila. E às vezes estamos sós num lugar e fazendo coisa errada, a nossa consciência nos acusa. Mas o que é isso? É essa lei de Deus que é implantada na nossa consciência. Pergunta 621.
Você pode conferir no Livro dos Espíritos, né? Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Essa pergunta 621A. Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que lhe fosse lembrada. Aliás, esse é um dos trabalhos dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos mestres. É sempre lembrar que essa lei existe e que essa lei sempre vai ser acionada no momento em que estivermos em dúvida. Se estamos dentro da lei ou se estamos dentro da lei de consciência. E os mentores utilizam para nos lembrar. Deus quer que nós nos lembremos sempre. É como se fosse mais um anjo da guarda. São tantas pessoas tomando conta, e ainda tem mais essa lei, a lei da consciência, né? Onde fica escrito a lei de Deus. Vem uma pergunta também, tão ou mais importante do que essa, pergunta 621. É a pergunta 625. Olha só o enunciado. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. É a pergunta 625. Então lembre-se sempre, pergunta 621, que fala onde está escrito as leis de Deus, na nossa consciência. E a 625 que diz que o nosso modelo aqui no nosso planeta chama-se Jesus. Tem dúvida? Daí a importância do Livro dos Espíritos. Nós estamos passando por um processo de transição, mudando de mundo, de prova e expiação para a regeneração. Aliás, vou falar sobre isso na nossa reflexão mais tarde. E aí, Deus, para nos ajudar, além de dar o livre-arbítrio, Ele dá um livre-arbítrio, mas dá ferramentas para que nós possamos trabalhar com esse livre-arbítrio. Coloca na nossa consciência um chipzinho para nos alertar e coloca no nosso mundo um espírito de alto calibre, um espírito crístico para nos orientar nessa caminhada. E esse espírito você já conhece, é Jesus. Então, Deus nos ama tanto que nos deu ferramenta para nós nos vigiarmos. Vem agora um enunciado sobre o bem e o mal. Nós recebemos tudo isso. Recebemos inteligência, recebemos o livre-arbítrio. Essa ferramenta é para nós podermos entender como funciona. Porque tem muitos espíritos fazendo mal e achando que para ele aquilo é normal, está tranquilo. Não existem leis. Existem leis que nós temos que seguir. E qual o caminho a seguir? É seguir o caminho de Jesus. Uma vez, na pergunta 627, que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? Quer dizer, até que é uma pergunta que Kardec faz, como para consolidar a pergunta que ele fez, as respostas que os Espíritos superiores deram. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. Temos que colocar na nossa ideia, na nossa cabeça, 2000 e poucos anos, e bem antes de Jesus, vieram missionários trazendo as palavras dele. Vamos citar alguns, Lao Tse, lá na China. Vamos citar Sócrates, na Grécia. Vamos citar vários filósofos, Platão, Buda, outros profetas que vieram antes de Jesus, todos trazendo a mesma mensagem. Há 2000 e poucos anos, quando Jesus veio, a nossa consciência era outra, o nosso conhecimento era outro. Não tínhamos a ciência para nos dar base. Então tudo era na base do instinto. Além do mais, a lei que
preponderava naquele tempo era a lei mosaica. Lembre-se que Jesus disse que viria fazer cumprir a lei. Ele trouxe uma nova revelação, a segunda revelação, que a primeira foi Moisés, trazendo o conceito de guardar um dia para adorar a Deus, para lembrar do Pai. E Jesus trouxe a base do amor incondicional, que é o conhecimento do Pai bom, justo, maravilhoso que nós temos. Porque a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Agora você imagine, há 2000 anos atrás, quando existia a escravatura, quando existia uma separação pior do que existe hoje, não existia a beneficência, a benemerência. Nada disso existia e Jesus trouxe. Trouxe também o conceito de fraternidade. Os homens se matavam, lembre-se dos circos romanos. Não existia piedade. Como colocar na cabeça desse povo o conceito de fraternidade? Como é que eles iriam abrir mão de escravidão? Se você tivesse uma dívida, tivesse uma família e não pudesse pagar, o juiz te condenava a ser escravo, e sua família também era escravizada. Isso é inconcebível hoje, apesar de saber que ainda existe o domínio pela política, o domínio pelas finanças, o domínio pela religião, mas não é mais dentro do esquema que existia. Os hebreus, eles seguiam a lei de Moisés, uma lei dura e inflexível. E Jesus veio trazer a lei de amor. A lei em que o nosso Pai, foi ele que começou a chamar Deus de Pai, demonstrando que aquele que estava acima de nós, único, era Pai e não um justiceiro que castigava por qualquer coisa e exigia sacrifício. Mas quem fazia isso eram os homens, os religiosos. Matava-se animais, exigia sacrifício de sangue, para que Deus, Pai, cumprisse a lei. Ou melhor, desse para você aquilo que você queria, através dos sacerdotes. Hoje não é assim. Nós temos uma ligação, Jesus nos ensinou, que a nossa ligação com o Pai é direto. Eu não preciso falar com santo, com profeta, ou com anjo, arcanjo. Eu posso falar com Deus. Deus Pai. É com Ele que eu tenho que me entender. Eu só tenho que seguir as leis, e essa lei é para o meu benefício, não é para o malefício. É para que eu siga esse caminho. Então vamos lá, vamos falar sobre o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? Na pergunta 629. Resposta dos espíritos superiores. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Isso é a moral. É a distinção entre o bem e o mal. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme as leis de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus e fazer o mal é infringir essa lei. Simples, né? Parece tão difícil, mas nós temos as tendências, nós como espírito, e com o livre-arbítrio, nós temos uma tendência, pelo menos a maioria de nós estamos entendendo agora, com Jesus, com a doutrina dos espíritos, que traz para nós a base de tudo isso, nós estamos começando a entender a diferença entre o bem e o mal. Principalmente quando eu faço mal ao meu semelhante, fugindo daquela lei que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar, fazer de tudo para mim, de bom, para eu ficar forte,
ter condição de fazer o bem para o meu semelhante. Não existe outra forma. Eu só vou chegar a Deus Pai através do próximo. Essa é a fórmula. Mas para isso eu tenho que me amar. E me amar bastante. Eu tenho que valorizar o meu corpo. Eu não posso tomar droga, não posso beber, não devo. Poder eu posso, aliás. Eu não posso, não devo me drogar. Eu devo cuidar bem do meu corpo, boa alimentação, ter bons pensamentos, pensamentos elevados, para que eu seja forte o suficiente para poder fazer o bem para o meu próximo. O bem que eu faço para mim, eu tenho que fazer para o meu irmão. Eu tenho que ajudá-lo a não passar fome. Eu tenho que ajudá-lo a crescer, a ter bons sentimentos, para que ele possa ajudar um outro irmão. É uma cadeia, meu irmão. Tudo é uma cadeia, um ajudando o outro. E isso é bem claro na pergunta 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Então, essa pergunta, resumindo, é assim: se eu não fizer o bem e também não fizer o mal, está tudo certo? Pelo menos eu estou legal? Quer dizer, eu estou em cima do muro? A esse propósito, existe uma historinha no livro do Irmão X, em que Kardec adormece e sonha que está num lugar tenebroso, das trevas, e ele escuta choros e ranger de dentes, e preocupado com aquilo, quando acorda, ele faz a pergunta, né, para o espírito que o guia, que é São Luís. Se aqueles espíritos que estão naquela situação, naquele ranger de dentes, sofrendo demais e tudo mais, o que significava aquilo? E o espírito guia de Kardec, que é um espírito superior, que é São Luís, responde para ele que, ao contrário do que ele pensava, aqueles não foram os que jogaram pedra na cruz, não eram. Aqueles que estavam ali também não eram os grandes conquistadores do nosso planeta, Átila, Gengis Khan e outros bárbaros, que também não eram os romanos, que dominaram todo o mundo antigo, nem eram os matadores. Aqueles que estavam naquela condição, sofrendo demais, chorando e tudo mais, eram os religiosos que conhecem a lei de Deus e não as cumprem e não passam direito. Então, ele formulou essa pergunta: se eu não fizer o bem, mas também não fizer o mal, está tudo certo? Olha só a resposta que os espíritos superiores dão. Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. Está bem claro, no limite de suas forças. Você não pode fazer além. Você tem um limite. Então, no limite das suas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não foi feito. Então, o bem que não foi feito poderá causar um mal que não é o certo. Então, nós não temos que ficar procurando explicações. Não existe mais ou menos. Eu tenho que fazer sempre o bem. Eu não posso ficar em cima do muro. Nem vou para lá, nem faço o bem e nem faço o mal. Porque o bem que eu não fizer pode ocasionar um mal que vai fazer para você. E isso é muito claro. Porque a lei de causa e efeito vai te cobrar. Não é Deus que vai te punir. É aquele chipzinho que está na consciência e é essa lei que diz que você é responsável. Então, se você é responsável, você paga por isso. Mas não é Deus que pune. É você mesmo
que não faz aquilo que deveria ser feito e por isso se pune. Você viu o pronome que eu recebi? Se pune ou pune-se. Por quê? É o próprio espírito que faz as suas escolhas. Lembra dessa frase que a gente sempre fala? Você planta. Se você planta, você vai ter que colher. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Foi a pergunta que Kardec fez. Porque às vezes a gente imagina, poxa, como é que o paralítico pode fazer o bem? Como é que um cego pode fazer o bem? Como é que um mendigo, um pobrezinho, pode fazer o bem? Você consegue imaginar? Imagine o seguinte, você é paralítico e está numa cama, mas você lê, você gosta de ler, você lê, pensa coisas de alto calibre. Quando chega uma pessoa para você que é paralítico, que está numa cama, diz, coitadinho dele. E ele vira e diz, coitadinho não, Deus me colocou assim, ele tem uma razão. Graças a Deus que eu sou paralítico, mas eu vejo. Então tem pessoas que têm isso dentro de si, já tem a bondade inata. Eu li uma vez um conto chamado Paralítico de Kiev. São histórias de pessoas, né? É um conto espírita, que cada um vai visitar um outro que tem um mal, um malefício, levando um bem, comida, roupa, e outro diz, eu estou bem, pior do que eu está fulano de tal, que além de cego é paralítico. Quer dizer, o cara era só paralítico, o outro era paralítico e cego, o outro era paralítico, cego, e além disso tinha lepra. Então, sempre aquele que tinha menos achava que o outro que tinha mais doenças era pior do que ele. Isso aí é um benefício, você não acha? Por isso que essa pergunta diz assim, há pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais a ocasião. Porque para fazer a caridade, não é só meter a mão no bolso, ir no supermercado trazer uma comida. Você pode fazer o bem através de uma oração, de um sorriso, de uma irradiação do bem para alguém. Olha só quantas maneiras você tem de fazer o bem sem ter nenhum recurso material. Tem uma pessoa doente em casa, muito doente, pega o telefone e ligue para ela, demonstrando o seu afeto, demonstrando o seu carinho, demonstrando a sua fraternidade. Fulano, olha só, como é que você está? Pergunte como está. Tem coisa melhor? Se sinta abraçado. Sinta-se abraçado. Mais do que nunca, essa época agora, de pandemia, é a hora de fazer isso. Já que você não pode sair de casa, abraçar, beijar e tal, converse pelo telefone. Utilize as redes sociais para mandar um recado, para mandar um sinal de afeto, um sinal de calor. Abraço virtual. Dê um abraço virtual. É tão bom quanto um abraço ao vivo, real. Então, vamos abraçar virtualmente. Diga, eu sou luz. Envie luz para essas pessoas. Envie luz para o planeta. Envie luz para aqueles que estão revoltados com a situação. Porque eles precisam. Muitas vezes você pode ajudar uma pessoa a dar uma direção para essa pessoa. Né? Falar de Deus, do amor de Deus, do carinho que ele tem pelas criaturas e assim por diante. Então, basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem e cada dia da vida dele dá possibilidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes
que o vosso concurso pode ser necessário. Então, nós não temos que fazer o bem só quando nós estivermos saudáveis. Mesmo doente, mesmo em situação difícil, nós podemos fazer a alguém um bem. Muitas vezes você pode estar salvando uma vida. Uma pessoa desesperada, pedindo apenas um consolo ou uma palavra de fortalecimento para poder fazer isso. E isso, às vezes, salva uma vida, ou pelo menos transforma a vida de uma pessoa. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, ou seja, a diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade de se fazer. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Olha, você fazer o bem, você é super milionário. Ótimo, quando você doa uma certa parte daquilo que não está faltando para você, isso é excelente. Mas não há muito sacrifício, vamos ponderar, né? É como aquela parábola da viúva que deu a moedinha. Pô, todo mundo deu coisas que não era necessário para elas, mas ela deu aquilo que iria fazer falta para ela, aquele vintém. Então, a intenção é tudo. O mérito está mais nisso. Você dividir aquilo que pode fazer falta para você. Então, tudo tem um critério. O critério da bondade, o mérito está naquilo que você faz com desinteresse. Aliás, vem aqui agora a divisão da lei natural e nós vamos ver as leis que nós vamos estudar. Que pensais da divisão natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre adoração, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a lei de justiça, de amor e caridade. São essas 10 leis que nós vamos estudar, cada uma com uma finalidade. Então, proximamente, próxima que nós vamos ler, é a primeira lei, que é a lei de adoração. Por quê? A lei de adoração é uma das leis importantíssimas, porque a lei de adoração nos ensina a orar. Nós não sabemos orar. Parece que é um castigo quando a gente pede para uma pessoa fazer uma oração. Aí ela tem 2 opções, ou às vezes 3. A primeira opção é rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Mas isso é decoreba. Jesus nos ensinou essa prece para saber como nós devemos nos dirigir ao nosso Pai. Quais são as etapas que nós temos que fazer. Lembrar que Deus é Pai, que é poderoso, que é tudo isso. Mas não decorar o Pai Nosso. Senão não tem sentido. A oração tem que sair do coração. Mesmo a Ave Maria. Está certo se você não sabe treinar, assim está muito bom. Mas à medida que você vai orando, você vai pedindo, né? Como nós já dissemos aqui, há 3 coisas. Você pede, você adora e você agradece. A que menos fazemos é agradecer a Deus. Então, esse é o esquema, e nós vamos estudar isso. Como é que eu devo orar? Então, meus irmãos, nós vamos estudar essas 10 leis, um de cada vez. Que essas leis, as leis morais, elas são importantíssimas. E nenhuma religião fala sobre isso. A grande diferença é que na doutrina espírita, nós temos esse roteiro. Eu digo que é um roteiro de vida. Lei de adoração, lei de trabalho, o que nós podemos fazer? O que eu faço que não atrapalhe o meu vizinho? A lei de progresso é uma lei que diz que eu tenho que crescer. Pô. Nós vimos vindo até agora que nós temos um
um roteiro de crescimento através das reencarnações. E essa lei chama-se progresso. E você não tem condição de embarrear isso, impedir que ela se cumpra. Ela tem que se cumprir. Ao final, ainda tem uma lei que é mais importante, que é a lei de justiça e amor. Que essa nós vamos dissecar, né? E vamos descobrir como é que funciona essa lei sob a orientação de Jesus. Todas elas. A lei de destruição, que é o que está acontecendo agora, né? com a transição, com a ascensão planetária. Assim como nós, o planeta também se eleva, progride. Todos os seres vivos progridem, mas há necessidade da destruição. Por isso é que não existe a morte. Existe uma transformação. Para reencarnar eu morro, para reencarnar. E isso aqui vira pó. Tudo isso nós já começamos a entender as bases, mas as outras religiões não falam sobre isso. Por isso é necessário que nós estudemos, entendamos como isso funciona, para que nós nos preparemos para tudo isso. Deus, vou repetir, nosso Pai, Deus, não nos fez descartável. Nós somos imortais, espíritos imortais. Então vamos nos preparar cada vez mais para cada vez mais chegar perto de Deus, Pai e Mãe. Esse é o objetivo de todos nós. Estudar, crescermos, termos conhecimento e sabedoria. Então me despeço de vocês hoje, dando graças a Deus, mandando muita luz, porque eu sou luz, sou filho da luz. E você também é filho da luz. Nós somos filhos do mesmo Pai. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até para a semana. Graças a Deus.